Salve família Som Binário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo vamos falar sobre equalizadores, tipos de equalizadores e por que muitas vezes eu e muitos produtores escolhemos certos tipos de equalizadores ao invés de outros tipos de equalizadores. Beleza, eu sei que é um pouco confuso, mas eu vou explicar passo a passo aqui para você nesse vídeo. Então já fica aqui a dica de 4 equalizadores que você precisa ter aí no seu sistema. Não necessariamente precisam ser esses plugins aqui, essas marcas, mas as emulações, tá? Existem emulações de diversos fabricantes. Esses aqui são os que eu mais gosto atualmente, que eu estou usando. Tem outros de outras empresas que eu gosto muito também, que eu uso direto, mas nesse vídeo eu decidi abrir esses equalizadores aqui. Então aqui eu tenho uma emulação do API 550, uma emulação do NIV 1073, uma emulação do Pultec e também uma emulação do equalizador do console SSL. Você também encontra esse equalizador SSL em hardware em formato 500, para você poder colocar na sua lunchbox, e são equalizadores diferentes entre si. Esse equalizador aqui, que simula o equalizador do console SSL, ele é um equalizador paramétrico, tá? Por que paramétrico? Porque ele, além de permitir que você selecione a frequência, aumente ou diminua o volume de amplitude, ele permite que você controle o fator de largura, né? O que você pode deixar mais estreito, mais largo. Então esse tipo de equalizador é conhecido como paramétrico. E também temos os semiparamétricos. Por exemplo, o NIV 1073, ele é um equalizador desse tipo, semiparamétrico. Por que semiparamétrico? Ele permite você dar boost na frequência que você selecionar, mas ele não tem a opção de você controlar o fator de largura da banda, tá? E a gente tem também esse tipo de equalizador semiparamétrico, mas ele é um pouco diferente, porque ele tem o que? Proporcional. O que é isso? À medida que você vai cortando ou aumentando a amplitude de certa frequência, ela vai afunilando. Então você dá um boost com pouco volume, a curva ela é mais arredondada, mais larga. E à medida que você for dando volume, ela vai ficando mais estreita. Isso tanto para aumentar o volume da frequência, quanto para cortar, abaixar o volume da frequência. Então, é conhecido como Proportional Q, equalização de Q proporcional. É o caso do EPI, tá? E uma dúvida que é muito comum, que muitos iniciantes me perguntam, é por que usar um equalizador desse aqui ao invés de usar, por exemplo, um paramétrico desse tipo aqui, que ele é bem fácil de usar, né? Você seleciona a banda de frequência, você, né? É muito legal usar esse tipo de equalizador, porque, primeiro, ele é ergonômico. São poucos os equalizadores assim, na verdade, né? Esse aqui é o mais famoso deles, que é o ProQ da FabFilter. Tem outros equalizadores que seguem essa mesma proposta também, mas esse aqui eu considero o melhor do mercado atualmente. Existem outros concorrentes e tem um novo agora da Eventide, que ele é muito bacana. Vou fazer um vídeo em breve sobre ele, que ele bate muito de frente com o FabFilter ProQ. Na verdade, um complementa o outro. E o grande barato desse FabFilter ProQ, desse equalizador paramétrico, é que ele é extremamente cirúrgico. Ele é muito preciso, a frequência que você seleciona é a frequência real mesmo, tá? Ao contrário, por exemplo, de um equalizador paramétrico desse, você colocar aqui, por exemplo, em 1 kHz, você na verdade não está em 1 kHz, você está um pouco mais ou um pouco menos, tá? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, onde eu deixo uma dica bem legal para você tirar maior proveito desse tipo de equalizador clássico. Vale muito a pena você aprender a usar esse tipo de equalizador, porque você resolve muito mais rápido a mixagem com um equalizador desse do que com um equalizador desse. Por quê? Porque esse aqui tem muitas opções, tá? E quando tem muitas opções, geralmente a gente começa a mexer demais, e, cara, bota muita banda de frequência e tal. E muitas vezes um equalizador desse só com 3 bandas de frequência já resolve sua situação. Então é até uma dica que eu deixo para vocês. Não mexa muito nas frequências dos seus instrumentos, tá? Eles soam bem do jeito que eles são. A não ser que seja muito mal gravado e você precise usar muito equalizador e mesmo assim não vai ficar legal, tá? Então não tem pra onde fugir. Você precisa gravar bem.
Primeiramente, desculpa por interromper o vídeo assim do nada, porque eu sempre esqueço de avisar vocês no meio do vídeo. Meus vídeos não são roteirizados, então eu acabo esquecendo de convidar vocês para coisas importantes, para conteúdos complementares a esse vídeo. A gente tá falando sobre equalização aqui, mas nem todo mundo conhece sobre frequências, sobre equalização. Então eu vou deixar uma aula gratuita na descrição desse vídeo, vai estar passando nos cards também, para você aprender o que é frequência, como utilizar os equalizadores, vários tipos de equalizadores. Então a aula tá aí disponível para você. E você deve ter notado aí também que eu tô usando o Reaper, ele tá um pouco diferente, porque esse Reaper é a nossa versão exclusiva do som binário. Se você quer ter acesso a esse Reaper customizado pessoalmente por mim, eu mesmo fiz toda a customização de forma profissional para você ter um Reaper equivalente a qualquer outra DAW do mercado, tudo pronto, sem precisar ficar baixando coisa e instalando, já vem tudo pronto. O link também tá na descrição para você fazer o download 100% gratuito para Windows, Mac e Linux. Tudo certo? Vamos voltar pro vídeo. E um dos grandes baratos desse tipo de equalizador, o ProKill, é poder manipular as frequências estéreo. Por exemplo, eu quero equalizar somente os sides, né? Então, o que são os sides? São as informações que estão nas laterais da imagem estéreo. Eu não quero pegar o centro da imagem estéreo, a parte mono, só a parte estéreo. Então eu consigo fazer uma equalização independente aqui para a parte estéreo e uma equalização independente para a parte mono. Por exemplo, eu venho aqui, Stereo Placement, MIDI. Então, aqui eu estou cortando no mono e aqui eu estou aumentando no estéreo. Tá? É muito bacana isso. Ou equalizar só o lado left ou right. Né? Aqui eu só estou equalizando a caixa esquerda, né? o falante esquerdo. E aqui eu posso selecionar o direito, o right. Então esse tipo de versatilidade nesse tipo de equalizador ele é muito legal. Mas na maioria das situações eu não uso. Tá? Como assim, Jorge? Esse equalizador maravilhoso, todo mundo usa. Não, cara, é que você se engana. A maioria das mixagens que você escuta nas plataformas digitais, essas mixagens de pessoas famosas mesmo, a maioria delas são feitas com equalizadores desse tipo aqui. É o que muita gente no YouTube não fala pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá? O porquê que você deve explorar mais esses tipos de equalizadores do que, por exemplo, o FabFilter e ProKill. Né? Você vai usar os dois, na verdade, um complementa o outro. Você não vai substituir um por outro, porque tem muitas tarefas que você só vai conseguir fazer naquele equalizador, por exemplo, do tipo do FabFilter, ou aquele paramétrico que já vem na sua DAW, né? Assim, no grosso da mixagem mesmo, o principal da mixagem, esses equalizadores eles vão ser muito mais úteis para sua mixagem do que aquele. Geralmente a galera que só usa aquele tipo de equalizador, a mixagem tende a soar mais esteril, muitas vezes até mais artificial, mais plástico, não sei explicar bem, um som que não bate na referência, que não soa como músicas mixadas por engenheiros de som mais experientes. Eu gravei aqui um trecho, 9 compassos apenas, de um trecho musical, só uma ideia musical, talvez eu leve essa ideia musical para frente, mas eu fiz só para fazer esse vídeo mesmo, tá? E nessa música eu estou utilizando bastante o nível 1073, no baixo o 550, na guitarra o 73, nos Rhodes, o Fender Rhodes 73, na bateria também o 73. Então o 73 está aqui em todo lugar, né? Olha o resultado que eu tive só com esses equalizadores clássicos, tá? Eu não meti nenhum tipo de paramétrico aqui nessa música. Você percebeu que a diferença ela é sutil, mas desembolou a mixagem, ela ficou mais aberta e o melhor de tudo, os equalizadores usados não descaracterizaram os instrumentos, o timbre dos instrumentos, apenas enfatizou e trouxe o que eles têm de melhor. E geralmente a pessoa quando ela está utilizando um equalizador paramétrico tipo o FabFilter ProKill, ela tende a mexer mais, tá? É uma coisa até natural, até pessoas experientes já relataram isso, que quando vai usar esse tipo de equalizador acaba mexendo
mais do que o necessário. E você acaba mexendo muito e descaracterizando os seus instrumentos, descaracterizando a sua mixagem e perdendo a naturalidade. Não tenta inventar muito, a não ser que seja necessário, a não ser que você queira partir mais para a área do sound designer e tipo modificar mesmo, fazer uma coisa bem artística ali, modificando os instrumentos, fazendo algo mais experimental. Mas não é o caso aqui. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no Pultec, né? Vamos fazer aqui uma típica equalização de bumbo, né? Um Pultec Trick. Eu vou abrir aqui um analisador, tá? Dá um zoom aqui, pra gente ver essa curva em gráfico. Esse tipo de equalização, geralmente, a gente faz em bumbo. É bem famoso isso aqui. Então, esse equalizador, quando você insere, eu vou ligar ele. Ó, ele já dá grave pra caramba, ele já altera o volume. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui o bump. Ok. E digamos que eu vou equalizar um kick, tá? Então, dá bastante boost aqui. E vou cortar aqui, ó. O que acontece? Eu tô na mesma frequência. Eu dei um boost em 30 Hz, né? Mas ele vai pegar não só os 30 Hz, ele vai pegar outras frequências, né? E no mesmo 30 Hz eu cortei. Então essas frequências elas vão saindo de fase e ele acaba criando uma frequência de corte aqui por volta de 200 Hz, que é muito importante. Essas frequências aqui no kick geralmente dão problemas, né? E eu vou também trazer um pouco de punch aqui pro kick, né? Nosso kick imaginário. Deixar com um fator de largura bem alto aqui. Menos. Ok. Beleza, então digamos que isso aqui seja um kick que eu equalizei. Aí tá um grande barato. Rapidamente você faz isso com esse tipo de equalizador. Tum, 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 tá pronto. Tá? E eu criei essa curva aqui. Mas você também pode fazer isso com o FabFilter Pro Q. Aí que tá. Com o FabFilter você consegue esse tipo de curva, mas você vai ter um pouco mais de trabalho. No FabFilter você vai fazer uma equalização diferente. Com esse tipo de equalizador você tem um caráter muito clássico que já é padrão, já é costume e tradição em muitas músicas, né? Em muitas mixagens. E com o FabFilter Pro Q, eu vou abrir ele aqui e eu vou igualar, vou tentar fazer a mesma curva, tá? Só diminuir aqui o zoom dele. E vamos lá. Então eu vou puxar aqui um low shelf, né? Essa curva aqui é do FabFilter Pro Q e essa mais clarinha é do Pultec, tá? Então eu vou, ó, cheguei ali. Eu vou precisar abrir outra curva aqui, porque ele não vai fazer normalmente. Então já abri uma curva extra. Né? Eu vou ter que fazer uma curva de corte aqui. Olha o tanto de coisa que você precisa fazer e fica muito difícil ainda você deixar igualzinho a curva. Porque o grande barato desses equalizadores analógicos é a curva deles, cara. Dificilmente você consegue com equalizadores. Então aqui eu consigo o máximo possível. Tem que fazer um corte aqui, pronto. Então eu tive que abrir 1, 2, 3, 4, 5 bandas de frequência para fazer um Pultec Trick aqui, sendo que o Pultec você só tum, 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 tá pronto. Outra coisa que é diferente, eu consegui deixar as curvas parecidas aqui com o Pro Q, só que o som é muito diferente. Tá? O som é muito diferente porque esse equalizador aqui, ele simula válvula, ele é um equalizador passivo, ou seja, a construção dele é diferente. Já o Pro Q, ele é do tipo ativo, tá? O que acontece? Na verdade, no Pultec a gente não tá dando boost em nada. Quando aumenta aqui não é um boost. Na verdade ele abaixa o volume, ele corta e levanta o resto das frequências que não foram alteradas. É ao contrário. Tá? Para você que tá no Fórmula de Mixagem, que é nosso curso completo, tem uma aula bem completa e um PDF também no material de apoio explicando sobre equalização ativa e equalização passiva e aonde você vai utilizar os passivos e aonde você vai utilizar mais os ativos, tá? Então, é muito importante esse tipo de conhecimento. Ok, então no Pultec Trick eu consegui fazer a curva, mas a sonoridade é diferente por causa dos componentes, por causa da topologia do Pultec. Agora vamos fazer aqui, agora eu vou zerar aqui o FabFilter. Vamos para outro tipo de equalizador agora, que é um clássico, né? Que é o Neve 1073. Muita gente não sabe utilizar esse equalizador. Muita gente não tem costume também, né? E muitas pessoas falam, ele é muito agressivo, as curvas são muito amplas. Cara, o grande barato desse tipo de equalizador, como o Pultec também, não é só uma banda de frequência. É a junção dessa banda de frequência com essa banda de frequência com essa banda de frequência. Quando você tem uma banda de frequência só, deixa eu zerar esse equalizador. No momento que você insere ele, você já perde a linearidade, né? Ó.
Do digital, vou desligar aqui, ó. O digital, lisinho aqui, né? Bem flat. Quando você liga, você bota qualquer coisa analógica, a curva de resposta já muda, tá? Então a gente tem aqui, né? Mas isso aqui quase você não vai notar a diferença no som, tá? Então vamos aqui aumentar, vou botar aqui uma frequência 360 Hz. Então você vê que é uma curva bem ampla, né? Você pode aumentar mais ou menos, cortar. E o grande barato disso aqui é que você não tá vendo, você vai seguindo pelos ouvidos. Então, cara, as equalizações soam muito mais naturais e muito mais precisas no seu instrumento, tá? Agora vamos misturar com outra banda de frequência. Digamos que eu tô equalizando aqui um baixo. Então, digamos que eu vou vir aqui, vou cortar umas frequências, vou dar um boost aqui. Aqui eu vou cortar um pouquinho. Eu vou fazer um high pass e vou aumentar esses graves. Trazer um pouco da palhetada. Acho que ele pega ali, tá? Pronto. A junção dessas curvas me deram essa curva aqui. Agora olha que interessante. Eu vou querer saturar um pouco. Eu vou querer, tipo, deixar uma dinâmica bacana e uma coloração legal para esse meu contrabaixo. Então, à medida que eu vou saturando, olha que interessante que vai acontecendo com a curva de frequência. O Q vai ficando mais estreito também. Então você consegue um caráter sonoro que dificilmente você consegue com outro tipo de equalizador. Vamos tentar chegar nessa mesma curva com o Pro Q da FabFilter. Vou cortar aqui. É bem difícil, cara, chegar assim, pra ficar igualzinho. Então, ó, essa aqui, por causa da junção das curvas, a gente já não consegue chegar no mesmo resultado. Fica muito estranho. Vou ter que abrir outra banda aqui, ó. Sendo que, tipo, eu fiz sem muito esforço no equalizador que simula o analógico, né? Que simula o nível 1073. Então, é muito mais complicado você simular uma curva de um nível 1073 num equalizador tipo FabFilter Pro Q. É por isso que as mixagens gringas que você escuta, que você acha legal, tem aquele caráter massa e você não consegue alcançar. Porque muitos iniciantes têm medo de utilizar esse tipo de equalizador, tipo analógico, porque não vê o gráfico. Sendo que mixagem a gente faz com os ouvidos, tá? É um erro você ficar dependente da parte visual. Apesar de a parte visual ajudar, tá? Você não pode ficar dependente dela, senão você não consegue alcançar sua... Ó, quase impossível, ter que abrir outra banda. É quase impossível chegar na curva do nível de 7, o máximo que eu consegui. Então, cara... E você não vai fazer isso aqui no equalizador. Você não vai pegar o FabFilter, olha o tanto de curva que eu tive que fazer. Você não vai fazer isso nesse tipo de equalizador. Você vai trabalhar de outra forma, sua mente vai estar funcionando de outra forma quando você usa ele. Então o nível 1073 ele te dá muito caráter e você sabendo usar ele, cara, pô, é muito perfeito. Tanto que, pô, muitos discos, cara, muitos discos mesmo foram gravados com Neve, né? Se você viu um vídeo meu sobre o console Neve, onde eu mostro uma simulação muito boa, que é da Lindell, da Plugin Alliance, eu indico um documentário chamado Sound City, aonde você vai ver que a maioria dos discos de rock, por exemplo, que as pessoas amam, foram mixadas com um equalizador desse tipo aqui, velho. Então dificilmente você vai alcançar a mesma sonoridade só com um equalizador tipo FabFilter, velho. É um erro, tá? Você depender só dele. Agora, esse aqui ele tem uma curva proporcional, ele é muito interessante. Esse aqui eu uso bastante aqui nas minhas mixagens. E eu fico de cara que eu vejo as pessoas usando só equalizador paramétrico do tipo gráfico ali, cara, eu falo, caralho, por isso que a mixagem dos caras não chega, tá ligado? Você tem que usar isso. Ó, eu dou um boost aqui, vamos aqui pro 500 Hz. À medida que eu vou subindo, ele vai afinando, à medida que eu vou abaixando, ele vai afinando, tá? E ele tem umas curvas bem largas. Cara, esse aqui é quase impossível você conseguir com equalizador tipo o Pro Q da FabFilter. Olha só que bacana, cara. É muito legal um equalizador desse tipo. Jorge, então é impossível conseguir um som análogo com Pro Q? Só com Pro Q é impossível. A não ser que você faça isso aqui, ó. Tem uma bateria aqui. Certo. Eu vou abrir aqui o Decapitator antes,
que ele vai simular pra gente vários tipos de saturação, né? Aqui um tape, né? Aqui um equalizador Neve, que é um 1057, que é bem raro, que utiliza transistor, né, germânio. Esse cara aqui é bom pra caramba, ele tem uma sonoridade muito única. Você pode simular um 1057, você colocando essa saturação aqui. E abrindo o equalizador aqui. Esse aqui tá antes e esse aqui depois. Agora você tem um caráter mais analógico na sua bateria. Antes. Tem um som mais explosivo. E você conseguiu a característica, tá? Mas aí eu usei 2 plugins. Então, nesse exemplo aqui, né, que eu mostrei pra vocês, vamos dar uma olhada, por exemplo, na bateria, o que tá acontecendo. Aqui, nesse plugin aqui eu tenho o estágio de saturação dele e a compensação de ganho automática, então você pode apenas aumentar esse aqui, vai ter só a coloração mesmo, né, a redução de ganho causada pela saturação, que é muito benéfica para a bateria. Só no único plugin eu já resolvo tudo, então você mixa muito mais rápido. E cara, essa parte de rapidez, de você terminar a sua mixagem rápido, tá diretamente ligado com a qualidade que ela vai ficar. Se a sua mixagem demora muito, você vai ter menos qualidade. E com esse tipo de abordagem aqui, esses equalizadores, eles são direto ao ponto. Por isso que eles são muito utilizados, porque eles foram muito bem projetados, muito bem pensados. O design desses equalizadores, cara, são geniais, tá? O Neve, por exemplo, é genial, o SSL, o API, né? Eu indiquei para vocês aqui os mais famosos, tá? Mas existem outros também. Então o que tá acontecendo aqui nessa bateria? Conseguir mais oomph, mais presença também. E vamos ver o que está acontecendo na curva desse equalizador aqui. Na bateria, eu tô tendo essa curva aqui, ó. Olha que curioso, né? Com o FabFilter Pro aqui olhando, você mixando com os olhos, dificilmente você faria uma curva dessa. Então é muito bom ir de ouvido, cara. Você consegue um bom resultado de forma rápida e sem preocupação nenhuma. Agora vamos ver aqui, por exemplo, no contrabaixo. Enfatizei aqui a palhetada, né? Trouxe grave, cortei ali as extremidades e tal. Vamos ver essa curva aqui, o que tá acontecendo com ele aqui no analisador. Olha só, tem esse corte, trazendo bastante palhetada, bastante caráter do timbre do baixo mesmo, e cortando aqui um pouquinho. Olha só que curva estranha. No FabFilter Pro aqui é difícil alguém chegar num baixo e fazer essa curva aqui. E resolveu a mixagem, cara. Vamos ver agora aqui na guitarra. Vamos botar ela aqui pra gente analisar. Olha só, cara, um boost animal, 10 dB aqui nos agudos e tal, corte. Cara, uma equalização insana. Se você olhar pro gráfico, você vê, nossa, coisa horrível, tá errado. Mas, cara, pode estar errado no gráfico, mas aos ouvidos tá soando bem, entendeu? Esse é o grande segredo. Quem mixa muito tempo, quem é mais experiente, sabe disso, sabe do que eu tô falando. Fender Rhodes. Vamos ver aqui a curva dele. Olha só. Muito legal, cara. E só com nível, só com equalizadores com bandas bem largas e tal. Essas bandas mais largas, elas são mais musicais, elas são mais agradáveis e naturais. Já curvas muito estreitas, você pode deixar o negócio meio desagradável, né? E fica fora de contexto, tá? É isso. Até o próximo vídeo.